Olá, meu nome é Frederico, eu sou o criador do sistema Campo Celestial, sistema evolutivo e terapêutico, e nós vamos estar começando aqui hoje a falar sobre um tema. Vamos fazer vários vídeos a seguir sobre esse tema, que é mundo de regeneração, era de Aquários, né? Uma evolução da consciência. É um tema importante que diz respeito à situação em que a gente vive hoje. Então, hoje a gente vai dar uma introdução, dar uma visão geral, para que depois a gente vai ter vários momentos para a gente conversar com mais detalhes sobre esse assunto. Nós estamos agora em junho, né, junho de 2021, nós tivemos no início do ano, em fevereiro, uma conjunção de planetas em Aquário, né, com a vibração de Aquário. E aí muitas pessoas acharam que nós estávamos entrando na era de Aquários. Não. Uma conjunção, então vamos explicar. Uma conjunção é um aspecto temporário que, dependendo dos planetas, pode durar alguns meses ou anos. Nesse caso aí é uma conjunção de planetas mais lentos, né, de órbita grande, então ela dura alguns anos. Então, durante esse período, nós estamos tendo influências da vibração de Aquário. Não quer dizer que entrou na era de Aquário. A era de Aquário é outra coisa. Uma era é o que? Era é um período de aproximadamente 2.150 anos, é um período longo, onde aquela vibração ela é uma vibração de fundo para toda a humanidade durante aquele período, né, longo de 2.150 anos. Essas eras são definidas por um movimento que a Terra tem, que é chamado de precessão dos equinócios. A Terra tem rotação, translação e vários outros movimentos. Um deles é a precessão dos equinócios, que é um movimento que dura mais ou menos 26 mil anos, onde a Terra vai a cada 2.150 anos, né, dividido 26 por 12, ela vai entrar na influência das 12 constelações. Então, para definir que nós estamos numa era de Aquários, é definido pelo cálculo da precessão dos equinócios. Né? Não é uma conjunção no mapa astral, né, que é uma conjunção temporária de planetas, não é a entrada da Terra nesse ciclo, né, longo de 2.150 anos. Né? Quando que começa a era de Aquários, ela deveria ser calculada pela precessão dos equinócios. Né? Isso não faz parte de mapa astral dos cálculos astrológicos. Né? É um cálculo astronômico e eu nunca vi, né, ninguém apresentando esse cálculo. Né? Dizendo assim, no ano tal a Terra entra na era de Aquários baseada no cálculo da precessão dos equinócios. A gente vê, né, comentários de acho. Né? Então, pelas características, nós ainda estamos na era de peixes. Né? Nós estamos, eu vai falar isso em outro vídeo, né? Nós estamos finalizando a era de peixes para depois entrar na era de aquários. Isso ainda vai demorar ainda pelo menos algumas décadas. Quando a gente está falando de eras, né, de peixes, aquários, qualquer que seja ela, nós estamos falando de um conjunto de características. Assim como quando você fala de um signo, signo tal é caracterizado por isso, tais aspectos, signo tal por tais aspectos. Isso não é bom nem ruim. Um não é melhor nem pior do que o outro. Né? São características de cada um. Então, para a gente entender melhor o que é o processo evolutivo, porque nós estamos num processo evolutivo, nós vamos usar a classificação dos mundos, né? Evolução dos mundos que vão passando, né, de um tipo de mundo para outro, que hoje nós estamos no mundo de provas e expiações e vamos passar para o mundo de regeneração. Quando a gente entende esse processo, a gente entende melhor o processo de evolução. Né? Então, hoje a gente vai só, né, dar uma visãozinha rápida disso. O que é importante é que nesse momento, nessa transição que nós estamos de provas e expiações para regeneração, ou aquários, ou de peixes para aquário,
Nós estamos num período de transição, de grandes transformações, e essas são transformações muito profundas, que a gente vai explicar depois em outros momentos por que elas são muito profundas, e por causa disso elas criam uma quantidade muito grande de dificuldades, de muitas dificuldades para os seres humanos, porque está fazendo uma transformação lá nas bases. Né? O ser humano tem que fazer uma transformação lá nas suas bases. E se ele não fez, a coisa fica realmente difícil, complicada para aquela pessoa. Então, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da consciência. Esse é um processo de evolução. A evolução da consciência é o que? Um esforço pessoal, individual, de autotransformação. Né? Não é simplesmente porque entrou uma energia diferente e aí eu me transformo. Isso aí depois a gente vai falar sobre isso. Estou cansado, há décadas que eu vejo essa conversa, né? Abrir um portal, agora é só luz, é só energias boas e o mundo está cada vez mais complicado, guerra, doença, miséria, briga, né? Porque as pessoas não estão realmente olhando a coisa como ela realmente é, né? Então fantasiando demais a coisa. A gente caminha para um mundo muito melhor? Sim, a evolução é para um mundo muito melhor, né? Mas antes da gente chegar lá, temos algumas coisas para serem ajustadas, né? Esse processo de evolução, então, de autotransformação, é uma mudança na nossa consciência, na forma de pensar, de agir, de sentir. Né? Mas é mais do que isso, né? A mudança, ela é lá na consciência. A consciência é algo que está lá antes do corpo. Ela está além do corpo, além do pensamento e do sentimento. Né? A consciência é o princípio de tudo. Né? Ela usa, o que é a consciência? A consciência, ela usa, né, as religiões dão termos diferentes, umas falam de Atma, falam de espírito, e aí há um problema nessas definições de termos e a gente não vai entrar nesse assunto agora, é um assunto bastante complicado, porque não tem um consenso na definição desses termos. Né? Então, a consciência, né? Consciente é o quê? Eu estou consciente de algo. Quando eu estou consciente de uma coisa, eu sei que aquilo, por exemplo, não é bom para mim, eu vou procurar não fazer aquele tipo de coisa, não ter aquele tipo de pensamento. Se eu sei que aquele pensamento me cria problemas, eu não vou cultivar aquele pensamento. Então eu estou consciente daquilo, né? E aí, estar consciente faz com que eu pense de uma outra maneira, sinta de uma outra maneira e vou agir de uma outra forma. Né? Então a consciência se manifesta a partir de 3 veículos ou 3 corpos. Né? É o corpo mental, o corpo emocional e o corpo de ação, o corpo físico energético. Se a consciência está evoluindo, quer dizer que eu vou estar evoluindo na minha forma de pensar, de sentir e de agir. Então o meu corpo mental e o meu corpo emocional, eles vão evoluir. Né? Também, eu preciso, se eu estou evoluindo, eu preciso ter o quê? Uma mudança na forma de pensar. Né? O pensamento é o primeiro ponto. Então eu vou ter pensamentos harmônicos, né? Uma mente mais positiva, né? Uma mente que está direcionada para a virtude, ela tem bons pensamentos. Tá? É uma mente bem direcionada. Isso vai levar a um processo onde a mente vai se aquietando ao longo do tempo. Tá? Depois é um assunto muito bacana para ser conversado depois, né? Esse caminho evolutivo da mente e do emocional. O emocional é a mesma coisa. Né? Se a mente precisa estar direcionada, focada, para que ela tenha bons pensamentos, para que ela, né, foque na virtude, o meu emocional, que é a consequência do que eu penso, ele tem também que estar, da mesma forma, bem direcionado, né? Para que a gente tenha um maior equilíbrio emocional, não fique essa confusão de sentimentos desarmônicos, medos, inseguranças, raiva, né? Tristeza, melancolia e cada hora uma coisa, euforia.
Então o emocional precisa estar equilibrado. E aí a gente evolui ao longo do tempo, do trabalho emocional, a gente vai evoluindo para um estado de serenidade emocional, né? São níveis, né, a gente vai falar aí de níveis depois, de níveis muito avançados, né, de consciência, né? Então, se a gente precisar, a gente vai usar vários vídeos para explicar essas coisas todas. Então, para você saber para onde você vai, você precisa entender, saber onde que é o lugar, né? Se eu vou evoluir, eu preciso saber para onde eu estou evoluindo. O que é um modelo evolutivo de um ser evoluído, né? O que é um modelo de um ser sereno, ou um serenão, né? Eu preciso entender o que é para poder saber como é que eu chego lá. Então, além de pensar e sentir, eu vou agir em sintonia com o pensamento e o sentimento, né? Então, se eu estou num caminho evolutivo, eu vou agir em sintonia com as virtudes, com essa mente positiva e virtuosa, né? Esse processo todo, então, ele está fazendo o quê? Uma transformação dos nossos corpos. Os nossos corpos sutis vão ficando mais sutis. O corpo emocional, o corpo mental ficam mais sutis, mais evoluídos. E o corpo físico também. O corpo físico vai migrando para um corpo energético, tá? Ele vai virar ao longo do tempo corpo energético. Nos níveis muito avançados, nós teríamos somente corpo energético. Então, essa é um dos pontos muito importantes nesse momento evolutivo da humanidade, de ser entendido a questão da transformação do nosso corpo, da ativação energética do nosso corpo. Bom, já que a gente entendeu que a evolução da consciência está ligada à evolução dos nossos corpos, agora nós vamos ver um pouquinho da evolução dos mundos, né? Então, primeiro a classificação dos mundos. Tem uma classificação que é a melhor que eu conheço, ou melhor, a única classificação que eu conheço mesmo, que é apresentada por Kardec na obra dele, quem quiser olhar, está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no segundo capítulo, um dos primeiros, tem classificação dos mundos. Então, os mundos são classificados em 5 categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos finalizando nesse momento, mundo de regeneração, que é para onde a gente vai, que seria a Era de Aquários, mundos ditosos e mundos superiores. Então, isso aí ele está classificando os mundos dentro de um processo evolutivo. Nós evoluímos dos mundos primitivos para os mundos superiores. Essa evolução, né, desde o mundo primitivo até os mundos superiores, ela tem duas coisas que são bem marcadas, né, na descrição que ele dá, né, desses mundos. Uma é que nos mundos mais primitivos predomina o mal. À medida que você vai gradando para os mundos mais evoluídos, os mundos superiores, você vai predominando, gradativamente vai diminuindo o mal e predominando o bem. Nos mundos superiores só existe o bem, né? Os espíritos só praticam o bem, são espíritos evoluídos, né? E a outra coisa é que há uma transformação da matéria, né? Quando ele está falando de evolução do mal, das pessoas que vão evoluindo do mal para o bem, ele está falando do mental e do emocional, tá? Nós vamos estar traduzindo em miúdos aqui, né, isso que não está claro, né, nessa linguagem dentro do Evangelho. O Evangelho, o Espiritismo usa uma outra linguagem. Então a gente vai, nesses nossos vídeos, colocar isso em uma outra linguagem mais atualizada e com mais detalhes. A outra coisa, então, é essa denso para o sutil, que é do material para o energético. Esses mundos evoluem de corpos muito densos, está falando dos seres, né? Os homens, né, têm corpos, ou os hominídeos, tem corpos muito densos, muito materializados, né, músculos, né? Quando está lá no nível primitivo é só músculo, é só matéria, a percepção deles é só essa, está extremamente restrita a matéria, e eles vão evoluindo, seus corpos vão se tornando mais sutis, até virar em corpos totalmente energéticos nos planos superiores. Nesse momento que nós estamos, nós não vamos virar energia pura, isso é fantasia, a gente não sai de um corpo denso,
extremamente denso para um nível totalmente energético, como algumas pessoas pensam. Tá? Isso é fantasioso. A evolução ela é gradativa. A gente vai agora ativar o nosso sistema energético, mundo de regeneração. Uma descrição bem rápida, né? Porque hoje nós estamos fazendo só uma introdução ao assunto, é que esses mundos de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem. Tá? Nos mundos primitivos, né, é uma brutalidade pura. Né? É a lei do mais forte. Aqui, né, a gente já tem algo um pouco mais elaborado, né? Você já tem polícia, já tem justiça e tal, mas ainda o mal predomina sobre o bem. O nível de consciência é baixo. Tá? A questão toda são os indivíduos. Né? Se só precisa de polícia e justiça porque existe ladrão e bandido. Se não existisse, não precisaria. E só existe ladrão, bandido, assassino, porque o nível de consciência dessas pessoas é baixo. A questão é, você modifica o homem, você modifica o mundo. E é isso aí, nossa evolução para um mundo de regeneração não é uma mágica, uma energia maravilhosa que resolveu tudo. Não, essa conversa não funciona. Tá? Energias boas, sim, elas estão aí o tempo inteiro e vão se tornar melhores, mas o processo é uma transformação interna. Então, nesse momento onde nós estamos, há muito sofrimento. É um mundo de provas e expiações, onde as pessoas sofrem. Expiação é sofrimento. Sofre por quê? Porque erra. Você erra e a consequência do seu erro é o sofrimento. Né? E isso acontece por quê? Porque as pessoas não têm interesse evolutivo. Elas não estão nem aí para a evolução, elas estão com a consciência confinada no mundo material. Para elas, o que existe é o mundo material, a prioridade é o mundo material. Então, elas não conseguem perceber o movimento do universo e aí fazem bobagens que não acabam mais. O mundo de regeneração, o que é? Vamos ver o termo. O termo regeneração quer dizer, regenerar significa consertar, corrigir, reparar. Né? A primeira coisa para você estar no mundo de regeneração é começar a liberar a energia de regeneração no seu íntimo. A vibração da regeneração, primeira coisa, e depois liberar a energia de regeneração. Tá? A energia de regeneração ela é capaz de fazer grandes transformações dentro da gente, né? De fazer alterações orgânicas no nosso funcionamento do corpo. Uma vez que você faça esse movimento interno de regeneração, você começa a levar esse movimento para a humanidade, porque o mundo é o resultado, né, do que nós somos. A coletividade é o resultado das individualidades somadas. Né? Então, se as pessoas começam a fazer esse trabalho interno de autotransformação, de trabalhar esse movimento de regeneração no seu íntimo, né, de se transformarem, né, a gente consegue então levar esse movimento para o nosso planeta. E aí o planeta realmente vira um lugar, né, muito melhor de se viver. Né? E então o mundo de regeneração é um mundo onde nós estamos reconstruindo, né? Nós estamos reparando essa grande, né, porcariada que foi feita, né, pela humanidade. Nós estragamos, né, estragamos a natureza, né, tá tudo contaminado, as pessoas não têm saúde, né, vivem hoje numa ilusão, né, de tomar remédio, cirurgia, achando que isso aí é que vai fazê-los, né, felizes, né, vai fazê-los bem, né? São várias coisas que não condizem com o mundo evoluído. Né? Elas fazem parte desse mundo primitivo que a gente está ainda, né, que é o mundo de provas e expiações, e que não vão fazer parte de um mundo mais evoluído. Depois a gente vai falar com bastante detalhe sobre essas características desse mundo que a gente está, né, prestes a viver. Nós temos muito assunto para conversar sobre isso, né, sobre esse processo de transição, porque
como a gente falou, não é uma energia mágica que acontece aí, né? É como numa escola. Se você não passou de ano, tomou bomba, volta lá atrás. Se você não aprendeu a matéria, você não pode passar para o ano seguinte, né? Então, o processo da humanidade de ir para um mundo de regeneração depende do nível de consciência que as pessoas estão. E que nível é esse? O que se espera num planeta de regeneração, né? Que nível de consciência que eu tenho que ter de trabalho interno, né, para me viver nesse mundo, né? Então, para isso a gente vai ter um monte de vídeos depois, né? Nós vamos ver como é que se dá essa transição, né? O que é uma reurbanização física e extrafísica nessa faxina planetária, né? O que é esse processo de evolução, né? A gente entendendo a evolução da consciência junto com a evolução dos chakras, com a regência dos chakras, né? O que essa energia de regeneração faz no nosso corpo, né? A capacidade dela de, né, essa ativação energética, né, que é capaz de regenerar o nosso corpo e fazer com que a gente viva com saúde, sem doenças. Então a gente vai, né, ter vários vídeos para explicar melhor esse assunto. Ok? Obrigado. Se estiverem gostando, deem o ok e compartilhem, né, com as outras pessoas, divulguem esse trabalho.